graça, paz e alegria. Eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Eu vou ler apenas um versículo no segundo livro de Reis, o capítulo 3, o versículo 5 apenas. Segundo Reis 3, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. O Senhor sabia o que Salomão queria, e ainda assim ele se aproxima de Salomão e incentiva o rei a pedir o que ele queria. Em sonhos o Senhor aparece e faz esse incentivo, quer que Salomão diga o que ele quer que o Senhor faça. Salomão, nós sabemos, ele pediu sabedoria. Um rei que pode pedir tantas coisas, na verdade, naquele momento pede sabedoria. Ele poderia pedir paz para o reino, poderia pedir riquezas, poderia pedir prosperidade, poderia pedir tantas coisas. Um rei pode ter essas e outras tantas necessidades. Nós pensamos muito nas facilidades do poder, o acesso a tantas coisas, os desejos atendidos e sei lá mais o que. Mas pouco imaginamos a respeito das responsabilidades e das necessidades que existem. Outros reis poderiam questionar o fato de Salomão ter pedido por sabedoria, se isso realmente seria o melhor. Quem sabe poderiam dizer que se ele tivesse paz no reino, ele poderia desenvolver com o tempo a sabedoria necessária. Ele poderia ter pedido então paz. E aí, aos poucos, ir desenvolvendo a sabedoria. Mas Salomão pediu sabedoria. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: ao abrir a possibilidade para Salomão dizer o que ele queria, o Senhor mostra que quer nos ouvir. É claro, como eu já disse, que o Senhor sabia o que de fato seria pedido, mas era necessário que Salomão reconhecesse isso. Mais do que isso, que Salomão se reconhecesse naquela necessidade, que ele notasse o que de fato estava inquietando o coração dele. E o Senhor permite isso quando pede para que Salomão diga o que ele quer que seja feito. O Senhor quer ouvir. Geralmente temos a certeza do que o outro precisa. Decidimos quais são as necessidades, o que precisa ser feito, até mesmo o que as pessoas devem pensar ou analisar. Ainda que as pessoas gritem que precisam de alguma coisa, que as suas necessidades são outras, nós queremos convencer a pessoa que as necessidades dela são aquelas que nós já definimos. Queremos que o outro pense o que nós pensamos, veja apenas o que achamos mais importante, como se o que entendemos fosse o que de fato é mais importante para a pessoa naquele momento, e como se o que nós observamos fosse resposta para tudo, para a própria necessidade do outro. Jesus, que poderia sondar o coração, e mesmo que uma necessidade não fosse aparente, ainda assim chega para o cego e diz: o que queres que eu te faça? Afinal, ainda que houvesse uma necessidade bem aparente, o cego poderia naquele momento estar incomodado com outra coisa. Ele tinha dificuldade, ele não enxergava, mas talvez o que estivesse incomodando mais o coração dele naquele momento fosse outra coisa. E o Senhor Jesus dá a ele a chance de se reconhecer, de reconhecer o que precisa e de se reconhecer naquela necessidade, dizendo: eu preciso disso, eu quero isso, eu escolho isso, eu estou esperando por isso. Quem sabe o Senhor Jesus, com esse ato, também tente nos mostrar que é importante ouvir o outro. Precisamos sim aprender a ouvir as pessoas. Nesse tempo de tanta facilidade nas formas de comunicação, talvez a humanidade nunca se ouviu tão pouco. Alguns tentam definir o que é mais importante, mudam o assunto dos outros porque querem falar de outros assuntos, entendem aquilo que observam como muito importante ou como mais importante, mas não param um instante ao menos para ouvir o que o outro tem a dizer. As pessoas querem sim ser ouvidas, mas pouco querem ouvir. E Deus permite a Salomão dizer o que ele queria. Jesus permite ao cego dizer o que ele quer. É claro que nós precisamos falar. E o Senhor quer nos ouvir. Mas, além disso, nós precisamos aprender a ouvir. O Senhor nos ensina que ouvir é importante.
pois ele quis ouvir. Quem sabe na lista de coisas que fizemos pelo Senhor ao ver outra pessoa em necessidade pudesse ter eu precisei falar e você me ouviu. Não tem isso naquela lista, mas não seria nenhum absurdo se tivesse. Que aprendamos a ouvir. O Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais.